Bom, vamos supor, né, que você está numa fase da vida aí que você já está participando dos processos seletivos e fazendo já as entrevistas de emprego com candidatos, né? Então, aqui, pessoal, esse tipo de matéria eu acho muito interessante para você, porque ao mesmo tempo em que você está aprendendo como fazer, né, como entrevistar a pessoa, o que você deve observar, saber qual que era a resposta esperada que a empresa precisava ter do candidato. Ao mesmo tempo, eu sei que tem muitos de vocês aí que estão aí numa fase ainda que estão procurando emprego, ou de repente está empregado, mas daqui a pouco vai precisar, vai buscar um emprego melhor, né? Nós estamos vivendo esse momento de incerteza econômica, de repente sai do emprego aí, vai buscar uma nova oportunidade, vai fazer uma entrevista de emprego. Então, serve também para você como um candidato também aí no processo seletivo que você for participar. Então, você está aprendendo aí dos dois lados, né? Então, muitos de vocês também já devem ter participado aí de alguns processos seletivos, já devem ter feito entrevistas de emprego. Tem muitas perguntas aqui que você já observou que eles realmente fazem lá, né? Então, eu vou chamando a atenção para você, para a melhor resposta que você tem para dar no caso desse, que é o que também você refletir como um entrevistador, o que você espera que o candidato vá responder. Então, gente, normalmente, isso logo no início de uma entrevista, isso eu também gosto de fazer quando eu vou fazer minhas entrevistas de emprego, sentei na frente do candidato, já tinha falado para você lá, na outra aula, que num primeiro momento eu tento quebrar o gelo, descontrair um pouco. O candidato chega um pouco nervoso, às vezes bastante nervoso, né? E aí, se eu vou começar a entrevista, o candidato chegou, sentou na minha frente, está meio nervoso ainda, e eu entro de cara já fazendo perguntas, umas perguntas complicadas, né? Falem sobre você, quais são os seus objetivos, né? Quais são os seus objetivos de longo prazo? Aí já bagunçou a cabeça do candidato, aí que ele vai ficar mais nervoso. E o ideal é que você quebre o gelo um pouquinho ali, deixe ele um pouco mais à vontade, principalmente quando você percebe que ele está realmente nervoso, né? Conversa sobre uma situação do momento, sobre esse problema que nós estamos passando aí, sobre um problema político do país, como é que ele está vendo essa situação e tal. É para descontrair mesmo, para ele ficar um pouco mais solto, o candidato ficar mais tranquilo. E na hora que você for conduzindo para as perguntas realmente que você quer fazer, ele está um pouco mais calmo e para que ele responda realmente, né, com sinceridade. Foi a resposta que realmente ele teria para dar mesmo. Senão ele fica nervoso e não vai ser uma boa entrevista. E de repente era um bom candidato, ficou nervoso, você também não soube ajudar ele, não soube conduzir, deixou ele mais nervoso ainda, e depois você, de repente, acabou julgando mal o candidato, achando que não era um bom candidato, que ele não se comunica bem, quando, na verdade, coitado, ele estava nervoso e a gente fica mesmo. Né? Não há como negar, não. Todos nós, eu também fico, também, em determinados momentos da vida, eu fico também nervoso, não passar por uma coisa nova aí, né? E aí, depois que eu quebrei gelo ali e tal, vi que o candidato está tranquilo, eu começo, fulano, eu queria que você falasse um pouco de você. Primeira perguntinha, fale sobre você. E aí, então, pessoal, ó, se você está na situação de candidato, o que é a melhor coisa que você tem para falar? Fale sobre você, é falar em termos profissionais. Né? Nesse momento aqui, o cara está te perguntando, fale-me sobre você, e falar sobre você em termos profissionais. Se depois ele perguntar sobre outras coisas, sobre seus hobbies, aí é uma outra pergunta, mas nesse momento aqui, fale sobre sua vida profissional, sua vida acadêmica. Então, né, procure ser direto, focalize os resultados. Procure ser direto, focalize os resultados. Então, gente, qualquer dessas perguntas que nós vamos fazer aqui, que nós vamos ver, de antemão, já falo para você. Você, como candidato, tente ser o mais objetivo possível, né?
Aqui não tem necessidade nenhuma de ficar tentando encher linguiça, ficar dando volta demais, falar dos passados lá da sua vida, dar uma volta danada, e no final das contas, não respondeu direito a pergunta que a pessoa fez. Falou, mas não disse nada, aquela história. Falou, mas não disse nada, não disse o que o cara queria ouvir de você. O que o entrevistador aqui quer ver? Eu, por exemplo, como entrevistador, estou com você na minha frente ali, fale-me sobre você. O que eu quero saber de você? Eu estou buscando pessoas que deem resultados. É o que as empresas buscam. Gente, você não imagina, eu convivo direto aí com empresários e tal, vejo eles falando o que eles querem, o que eles buscam, e é quase que unanimidade. O empresário fala, o que ele quer? Ele quer uma pessoa que dê resultado. Né? Pessoa íntegra, honesta, lógico, né, gente? Pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, a honestidade, a integridade, valores morais, mas pessoas que deem resultado. Porque também não vai adiantar nada ser honestinho demais, ser um santinho, bonitinho, mas não traz resultado nenhum para a empresa também. Então, a empresa quer uma pessoa idônea e que dê resultado. É o sonho de toda a empresa. Então, eu sempre falo para vocês, falei em alguns momentos aí, né, gente? Procurem, gente, nos seus empregos que você tiver, as oportunidades, vocês estão nela agora, oportunidades que vierem para frente para você, procurem ver o resultado que você está dando para a empresa. E se não estiver dando, então como que você pode dar resultado para a empresa? Que resultado que eu falo? Gente, ó, eu acho que eu já falei isso em algum momento para vocês. O que é resultado que eu estou falando? Ó, tem algumas coisas, posso elencar aqui, eu vou conseguir falar agora rapidamente umas 4, 5. Algumas coisas que a empresa busca. É o quê? Primeiro lugar, a empresa quer aumentar as vendas, conseguir mais cliente. Então, se você fizer qualquer coisa na empresa lá, que faça conseguir mais cliente, que faça aumentar a receita da empresa, aumentar as vendas da empresa, o camarada, o diretor, o presidente, o dono da empresa vai tratar você assim, ó, carregar você no colo para baixo e para cima. Que é uma coisa que as empresas mais querem hoje, é crescer, conseguir mais cliente, aumentar sua receita, aumentar suas vendas. Mas não é só isso. Tem que reduzir custo também. Não, imagina a empresa que está conseguindo aumentar suas vendas e, ao mesmo tempo, reduzir seus custos. É a glória. Então, você pode não trabalhar na área de vendas, mas trabalha numa outra área, na área financeira, na área de contabilidade, que você possa fazer qualquer coisa lá dentro da empresa lá que consiga reduzir custo, ajudar a reduzir custo da empresa. Você pode sugerir à empresa que adote um sistema novo de redução de custo, implementar uma nova metodologia de controles com gasto com xerox, porque às vezes a empresa fica lá, o povo fica tirando xerox adoidado, imprimindo o troço desnecessário. Fazer um trabalho de conscientização com todos os profissionais para ajudar a reduzir custo com xerox, telefonema, passagem, tudo que puder reduzir, né? Então, você ajudar a implementar uma metodologia de redução de custo. Outra coisa, reduzir prazos. De repente, você é o responsável pelas entregas da empresa para cliente, aí a sua empresa consegue entregar seus projetos com 2 meses para o cliente. Você consegue otimizar o processo de forma que a sua empresa consiga entregar com 1 mês e meio. 15 dias de redução no prazo de entrega dos projetos. Imagina quanto seu diretor vai elogiar você e vai querer te dar novas oportunidades. Então, eu falei de aumentar vendas, aumentar receita, redução de custo, redução de prazo. Coisas que você pode fazer para reduzir prazos de contratação de funcionários, já que nós estamos falando de RH. O RH tem um prazo médio, por exemplo, de contratação de novos funcionários. Que a menina abre o processo seletivo, tem um período de recrutamento, tem aquele período de triagem de currículo, depois tem um período de entrevistas de emprego, depois tem uma outra fase das dinâmicas de grupo. Então, vamos supor que esse processo todo aí, a empresa gaste 2 meses.
Aí você, que é da área de RH, consegue reduzir as atividades ali, o prazo das atividades, consegue otimizar o processo, e em vez de gastar 2 meses, a empresa gasta só 1 mês e meio ou 1 mês. Imagina, consegue reduzir 50% do prazo de contratação de novos funcionários, porque isso representa ganho para a empresa, né? Quanto mais vaga tiver lá para preencher e demorar a preencher, prejuízo para a empresa, né? A empresa está perdendo, está faltando profissional lá dentro, alguma coisa pode estar sendo comprometida por falta de profissionais que preencham a vaga. Então, as empresas buscam também processos para otimizar esse tempo de contratação. O que mais? Para encerrar isso aqui, eu estou focando um pouquinho mais nisso aqui, porque isso aqui também é bom você ter isso na cabeça, entender isso, né? Conseguir cliente. Reter clientes. Reter clientes. Reduzir a rotatividade. Então, imagina, você é do RH, conseguiu implementar um sistema, você propôs à empresa adotar uma estratégia de entrevista de desligamento. Todo funcionário, a rotatividade está muito alta. Rotatividade está muito alta, entre site funcionários, que é a rotatividade. Aí você sugere à diretoria, a gente podia fazer uma entrevista de desligamento. O que é isso? Todo funcionário for mandado embora, a gente vai fazer uma entrevista com ele para tentar entender por que está saindo. Né? Por que o funcionário não para na empresa? Tem algum erro. A empresa está cometendo algum erro. Aí seu diretor fala, então, bola isso aí para mim, então. Aí você bola essa entrevista de emprego, desenvolve o questionário, perguntas vai ser feitas para a pessoa, passa a adotar essa entrevista de desligamento, e aí você descobre o problema que está tendo na empresa, por que está esse entra e sai todo, aí você propõe uma estratégia para corrigir aquilo, corrige, e a rotatividade da empresa cai drasticamente. Imagina só, seu diretor vai falar para você, parabéns, né? Muito bom o seu trabalho, conseguiu reduzir a rotatividade. E, como eu falei, reduzir perda de cliente. Cliente entra, sai, cliente entra, sai. Por que o cliente está saindo desse jeito? Né? Eu já vi uma empresa, já vi empresas por aí afora que é uma coisa horrorosa. O cliente entra, daqui a pouco, para problema e sai. Fazer também entrevista com o cliente que está saindo. Por que está deixando, está mudando de empresa, o que está acontecendo, para tentar tomar ações corretivas, para ter o resultado, e daqui a pouco você mostrar para o diretor, olha só, nós conseguimos reduzir 25% a saída de cliente. Ele também vai falar para você, parabéns, é tudo isso que eu quero. Então, tem outras coisas também, mas cabe a cada um de vocês observar dentro da sua área, o que você pode fazer dentro da sua área. Se é na área lá de fabricação, então reduzir os custos de fabricação do produto. Né? E com isso, você ter resultado para mostrar. Porque aqui, quando a pessoa faz essa pergunta para você, fale-me sobre você, tem muito candidato que ele começa. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito alegre, né? Eu convivo com a minha família, eu amo a minha família, sabe? Sou uma pessoa muito religiosa, tenho muita fé em Deus. Gente, a empresa, tudo bem, isso aí é muito bacana, é muito bonito, né? Isso aí é muito bacana. Né? A pessoa gostar da família dela, a pessoa ser religiosa, todo mundo tem que ter a sua religião, né? Eu também tenho a minha, eu acredito muito em Deus, mas o empregador, ele não quer ouvir, não é isso. Não é isso que ele quer ouvir. Quando ele pergunta, fale-me sobre você, sobre sua vida profissional, né? E aí, aí você como entrevistador, você tem a obrigação também de saber conduzir a entrevista. Né? Você está sentado, a pessoa chegou para fazer entrevista com você, e você pergunta lá, né? Quebrou gelo, papapá, entrou nas perguntas, começou falando, né? Por favor, então, fulano, fale um pouco de você, quem é você como candidato, né? Aí a pessoa começa a falar da família dela, começa a falar, e você pode conduzir, fala, tá, fulano, olha só, muito bem, gostei de conhecer um pouco da sua vida pessoal, achei bacana, mas agora eu queria que você me falasse sobre sua vida profissional. Quero saber quem é o fulano de tal como um profissional. Então, você vai conduzindo também, né?
Porque não quer dizer que o candidato seja ruim, se ele veio falar, mudou o assunto, você perguntou quem é você, esperando que ele fale sobre a vida profissional, ele começou a falar muito da vida pessoal, é porque, coitado, ele não sabe, né? Mas, de repente, é um bom candidato, é um bom profissional. Você, como entrevistador, conduza a entrevista, né? Outra pergunta que é muito falada. Quais são os seus objetivos de curto prazo? Então, também, e são perguntas que você, como candidato, de curto prazo e longo prazo, muitos de vocês, eu tenho certeza, que se for numa entrevista de emprego, chega lá, o cara na lata falar para você, tá bom, fulano, quais são os seus objetivos de curto prazo? Na hora dá um branco. Quais que são? Imagina. Você te pega de surpresa, você não estava esperando aquilo, aí você começa, né? Meus objetivos eu quero ser feliz. Não é isso que o cara quer dizer, quer ouvir, né? Você, como entrevistador, também tem que saber conduzir. Olha lá, seja específico. No momento, eu quero uma vaga de assistente. Se você está como candidato, né? For fazer uma entrevista de emprego. O que você está buscando emprego? Para que área? Qual que é o seu objetivo de curto prazo? Pelo menos você tem que saber que área que você quer trabalhar. Olha, nesse momento agora, a curto prazo, eu estou precisando muito de uma vaga numa boa empresa como essa, que eu estou aqui hoje me candidatando. Gostaria muito de ser prestigiado aí com essa vaga, né? E eu estou querendo muito seguir carreira nessa área de RH. Então, é isso que o cara quer ouvir. Tá bom. E os seus objetivos a longo prazo? Também, olha lá, fale em termos profissionais. Bom, como eu falei, no momento eu estou procurando uma vaga para assistente de RH. E espero que no futuro eu venha a chegar a ser gerente de RH, que é quem sabe o diretor de RH, né? Que é um sonho da minha vida. Então, para isso, como objetivo eu quero concluir o mais rápido a minha faculdade e iniciar logo depois um MBA. Já estou olhando um MBA para me fazer, já me interessei por um MBA que eu vi aí em gestão estratégica de pessoas. Já vi lá o conteúdo programático do curso e achei, assim, sensacional. É tudo que eu quero para a minha vida. Então, os meus objetivos primordiais hoje são esses. Espero também fazer um curso de inglês, tenho que aprimorar, eu tenho um conhecimento muito básico de inglês, quero me aprofundar no meu inglês. Pronto, é isso, tá vendo? Não enchi linguiça, não tem que ficar enchendo linguiça e falar de coisas profissionais. Da mesma forma, agora, como você, como o entrevistador, tente conduzir também, né? Você chegou para a pessoa da mesma forma, falou, quais são os seus objetivos de curto prazo e longo prazo? O que você está planejando para a sua vida? Aí a pessoa foi por outro caminho. O que eu mais quero é ser feliz, sabe? Eu quero muito, sabe, seguir uma carreira para poder ser feliz, ter minha família, ter meus filhos, eu quero criar meus filhos. Aí você, né, tenta direcionar. Olha, não, isso aí que você está falando é muito, muito bacana. Realmente a família, né, a família é talvez a instituição mais importante que a gente tem aqui nessa nossa vida. Agora, eu queria também ouvir de você objetivos profissionais. O que você está planejando para a sua vida profissional? E aí, né, porque aí o que você tem que avaliar? Tem muita gente que chega numa entrevista e não sabe dizer. O que dá a entender? A pessoa não sabe planejar a vida dela, é uma pessoa que não tem objetivo nenhum, sabe? Não sabe. Eu mesmo já vi, fui fazendo entrevista com pessoas, com candidatos, pergunto, né? Quais são os seus objetivos da sua vida? O que você está buscando na vida? Como é que você se vê daqui 10 anos? Aí o cara dá aquele branco no cara. Bom, espero crescer na vida. Todo mundo quer crescer na vida. Tá, mas quais são os seus objetivos? Aí você vê que o cara não tem. Ele fica gaguejando, dando volta, fala de outras coisas, enrola, gagueja, fica lá e começa a suar. Ele começa a ficar nervoso, que aí você percebe que realmente você ainda tenta dar uma ajudadinha,
Mas aí você percebe que realmente é uma pessoa que não tem nenhum planejamento para a vida dela. Isso quer dizer o quê? Tem que eliminar o candidato? Não, gente, também não é assim, mas está perdendo ponto comigo, né? Quando você está fazendo entrevista, espero que você esteja anotando tudo. Isso pode ser critério de desempate. Porque, de repente, nessa pergunta, ele não foi bem. Você percebeu que ele não tem objetivos claros na vida dele. Mas, em outros aspectos também, o candidato foi bem. Beleza, de repente, uma coisa compensou a outra. Tá ali. Aí tem um outro candidato que ficou mais ou menos empatado. Lá no final, você está em dúvida em 2 candidatos. Aí você volta nessas questões aqui, ué. Eu tenho 2 candidatos empatados. Tem um que não sabe nem o que ele vai fazer da vida dele, nem hoje nem amanhã. O outro, cara, demonstrou que ele tem um planejamento para a vida dele. Ele já sabe o que ele vai fazer, ele já está olhando as pós-graduações que ele vai fazer, ele já tem um foco na vida dele, tem foco, ele vai fazer curso de inglês, ele pretende fazer cursos de informática, o cara já tem os objetivos, então pode ser um critério de desempate. Sabe, qualquer dessas perguntas aqui, gente, eu sempre falo, nenhuma pergunta aqui, o candidato formal não quer dizer que é motivo para chegar e ser radical e desclassificar o candidato. Tem que observar, né, o quanto isso compromete a carreira dele, né? E que vai servir depois para critérios de desempate entre 2 candidatos que têm, né, o perfil muito parecidos. Mas aí um se saiu melhor nas entrevistas, tem mais objetivo, a pessoa sabe o que quer, soube falar melhor de si, né? Então, olha lá, outra pergunta, o que você procura em um emprego? O que o entrevistador espera? Desafio, conhecimento, aprendizado, chance para contribuir com a empresa. Então, gente, olha só. Essas 2 perguntas aqui, a 4 e a 6, eu já vou matar as 2 aqui de uma vez, ó. 4 e 6, que é também assim, ó. Por que devemos contratá-lo? O maior erro que eu vejo, e isso é comum, é muito comum ver isso, a empresa fala, ela pergunta, o que você está esperando? Por que nós devemos contratá-lo? O que o cara fala? Ah, vocês devem me contratar porque eu vou aprender muito com a empresa, né? O que você procura em um emprego? Eu quero aprender. Eu sou uma pessoa muito esforçada, então eu vou me dedicar, eu quero aprender com a empresa, eu quero desenvolver a minha carreira aqui, quero aprender a profissão, quero me desenvolver com isso, naquilo, blá, blá, blá. E, na verdade, a empresa não quer saber, não é o que você vai aprender com ela, não, é o que ela vai aprender com você, o que você tem para oferecer para a empresa. Isso aqui é realmente o que o entrevistador que ele quer, pessoas que tragam resultado. Não é não que a pessoa que a empresa vai ajudar ela, não, é o que a pessoa vai ajudar a empresa, é o contrário. Então, por que devemos contratá-lo? Se perguntar para mim, porque eu sou um excelente gerente comercial, eu sei treinar uma equipe de vendas. Nos últimos empregos que eu tive, eu fui responsável pela contratação de tantos clientes novos pela empresa. Eu treinei uma equipe que deu um resultado assim, assado para a empresa. Eu tenho conhecimento de treinamento em equipe, eu sou professor universitário. Vou falar do porquê deve me contratar, o que eu vou oferecer para a empresa. E não o que eu vou aprender com a empresa. Né? Então, o que você procura em um emprego? A oportunidade de colocar em prática meu conhecimento. Ó, falou que o camarada quer ouvir. Você está entendendo? Então, o que você procura em emprego não é... Eu procuro um desafio. Eu quero colocar o meu conhecimento em prática. Eu estou fazendo faculdade, já estou no tal período da faculdade, estou fazendo curso de gestão de RH, estou fazendo curso de recrutamento, seleção, estou vendo muita coisa na faculdade que eu quero mais agora, uma oportunidade de colocar meu conhecimento em prática e ajudar a empresa. Eu tenho certeza que eu posso dar um retorno muito bom para a empresa com o conhecimento que eu estou adquirindo. É isso que a empresa quer ouvir. Né?
E você também, da mesma forma, pode ir conduzindo, tentando conduzir o candidato se ele estiver indo para o outro caminho. Você tem que ter um pouquinho essa função também de dar um rumo, né? Dar um rumo para a entrevista, tá? Ó, próximo, você é capaz de trabalhar sob pressão com prazos definidos? Gente, uma outra coisa que hoje as empresas buscam demais e você precisa aprender é trabalhar sob pressão. Gente, o mundo corporativo hoje, infelizmente, não é, sabe, tão bonito quanto a gente fica vendo nas palestras. Eu mesmo, né, na minha aula de recursos humanos, lembro daquelas primeiras aulas lá que eu falei que as empresas hoje buscam, as empresas de hoje aprenderam, né, a valorizar o ser humano. Só que isso, infelizmente, são poucas empresas. Eu cito como exemplo lá as grandes empresas hoje que já estão dentro dessa nova mentalidade. Empresas que já entenderam a importância do ser humano. Tem muitas empresas por aí, sim, fazendo um papel bonito, que constroem um ambiente saudável de trabalho, reduz um pouco a pressão. Agora, mas mesmo assim, tem a cobrança, que é resultados. Tá? Mesmo assim, a empresa trata muito bem seus funcionários e tal, respeita o funcionário, mas cobra resultado também. Não tem prazo para entregar projeto, se não entregar no prazo lá, vai ser cobrado. Né? E agora, fora outras empresas por aí, que aí sim, que nem é só cobrança, não, é aquele ambiente de trabalho ruim. Você trabalha numa pressão. Eu conheço empresa aí, gente, que eu fui uma vez, eu olhei assim, gente, você entra dentro da empresa, você já sente uma mudança de clima, todo mundo trabalhando de cara amarrada, aquele clima de velório dentro da empresa, sabe? Que coisa chata. E, infelizmente, as empresas por aí afora, hoje, muita empresa ainda está assim ainda. Então, você precisa aprender a trabalhar sob pressão. Para quando também o entrevistador te perguntar, você falar, sei, e tenta dar um exemplo, né? Olha, eu trabalhei numa empresa tal, não é falar mal da empresa, não, né? Trabalhei na empresa tal, onde nós éramos muito cobrados com relação às nossas metas, aos prazos de entrega. Havia uma pressão muito grande, né? Eu sofri muita pressão lá, mas conseguia sempre entregar nos prazos o que a empresa me pedia, e em momentos em que eu fui pressionado, eu consegui suportar a pressão, não tive problema com relação a isso. Então, eu vim aprendendo a trabalhar sob pressão. O cara vai falar, opa, beleza. É uma coisa que a empresa hoje busca muito. O que mais? Um monte de perguntas bonitas aqui, hein? Gente, essas 7 aí, ó. O que você sabe sobre a nossa organização? Então, primeiro, vamos falar você como candidato. Gente, o maior pecado que talvez você possa cometer na sua vida como um candidato é ir para uma entrevista de emprego sem antes vasculhar todo o site da empresa, toda a história, onde você puder achar. Pesquisa no Google e tudo que você puder levantar sobre a empresa. Não é ficar espionando a empresa, não se preocupa, senão você não está fazendo nenhuma espionagem. Não, está lá no site da empresa. É público. É uma pesquisa mesmo, é preciso entender. Conhecer a missão da empresa, a visão da empresa, os valores da empresa. Gente, isso é fundamental. Saber o que a empresa faz, o que a empresa fabrica, o que ela vende, para onde ela atua, qual o mercado que ela atua, quais as regiões do Brasil que ela está atuando, os passos futuros que ela está dando, que às vezes tem no site, alguns campos lá tem, para onde ela pretende estar daqui a alguns anos, as novas filiais que ela está planejando abrir, tudo que você puder saber como candidato é ótimo, porque é péssimo. Você chega para fazer uma entrevista de emprego lá, pergunta para o cara, né? Então, o que você sabe sobre a nossa empresa? E o cara olha assim, sem graça,
Não sei nada, não sabe nada. Ué, o cara vem para uma entrevista de emprego comigo para trabalhar na minha empresa e nem sabe o que minha empresa faz, sabe nada sobre a minha empresa. Gente, aí perdeu ponto feio, não é? Gente, aí é complicado. Então, você, por favor, né? O que você puder saber a respeito da empresa. Gente, tem umas coisas, aí umas dicas que eu dou para você como candidato, que são muito importantes para a sua vida. Quando você um dia for fazer entrevista como um candidato. Olha só, toda empresa, a maioria, não tem lá os valores, né? Os valores da empresa. A empresa está comprometida com a ética profissional, com o respeito ao ser humano, com o respeito ao próximo, com a excelência no atendimento ao cliente. São os valores da empresa lá, né? Aí você viu no site lá os valores da empresa. Gente, se você for para a entrevista de emprego, procura ver aqueles valores lá, o que você tem daquilo lá, e ele vai preparado para mostrar para o entrevistador que você tem aqueles valores que está lá no site da empresa. E aí, no momento que você está lá fazendo a entrevista, aí o cara pergunta para você, tá, e quais são os seus pontos fortes? Aí você pode falar, como ponto forte, eu sou muito comprometido com a qualidade no atendimento ao cliente. Lá no site da empresa não estava escrito que ela está comprometida com a excelência no atendimento ao cliente. E aí você está falando para o cara, não vai mentir não, tá? Pega lá os valores que você realmente tem, né? E mostre para ele, sem você mostrar que você decorou do site, né? Então, quais são os seus pontos fortes? Eu sou uma pessoa muito comprometida com a excelência no atendimento ao cliente. Eu acho, isso é uma coisa que eu trouxe da minha vida desde pequeno, eu acho que o cliente ele tem que ser muito bem atendido e nós, como profissionais, nós temos que realmente dar um atendimento de excelência para o cliente. Uma outra coisa, a questão do respeito ao próximo. Eu aprendi com a minha família, meus pais sempre me ensinaram desde criança a respeitar o meu próximo. Então, isso aí também, eu acho que é uma coisa que eu tenho dentro de mim, muito positiva para eu poder oferecer para a empresa. Eu gosto muito de respeitar o meu próximo. A pessoa do RH vai falar assim, gente, esse que é o candidato que a gente precisa. Perguntei quais são os pontos fortes dele. Ele falou de respeito ao próximo. Ele falou de excelência no atendimento, que são os valores da nossa empresa. Esse candidato, ele já tem o perfil que a nossa empresa precisa. É isso que a nossa empresa está precisando. Pessoa que respeita o próximo, pessoa que atende bem o cliente. Então, você ganhou ponto aqui que não acaba mais. Né? Então, essas perguntas, quais são os seus pontos fortes, gente? Você, por favor, leve essas coisas na sua cabeça, tá? Aqui estou falando alguma coisa, fale das suas características como entusiasmo, persistência, dedicação, criatividade, iniciativa, responsabilidade, a competência que você tem para aquela área que você está se candidatando. E, principalmente, tente ver coisas que a empresa está comprometida, como os valores da empresa. Porque se você responde os seus pontos fortes, os valores que você tem, eles combinam com os valores da empresa lá, é meio caminho andado. Meio caminho andado. Você vai ganhar muito ponto com a empresa, né? O entrevistador vai te olhar com bons olhos. Tá? Outra questão que é muito e é complicada para o candidato, para você como candidato, é essa 9 aqui, quais são os seus pontos fracos? Normalmente, todo mundo sabe falar bem dos seus pontos fortes, mas quase ninguém sabe falar dos seus pontos fracos. Então, gente, é importantíssimo você saber já planejar isso para sua vida e identificar, tá? Vou facilitar a vida de vocês, hein? Vou facilitar. Não, já facilitei, ué.
Eu fiz aquele teste do autoconhecimento com vocês na APS-1. Na APS-1 você já fez aquele testezinho. Deixa eu ver aqui. A PS1 de vocês, ó, ela era sobre o autoconhecimento. Aí, na PS1, gente, ó, na PS1 não tinha aqui o teste DISC, teste da dominância cerebral, teste, aí vocês não fizeram a análise SWOT de vocês? Né? Foi para isso que eu dei aquele exercício. Né? Ó, pontos fortes, pontos fracos. Então, quem não fez aquele teste DISC, se quiser, só me falar, eu mando novamente o teste lá para vocês no grupo lá, que é para você fazer o teste DISC, que ele já dá para você prontamente os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Juliana, você está perguntando aqui, mesmo quando é uma vaga de estágio, o que você estava querendo perguntar? Como assim? Eu não sei em que ponto que eu estava falando. A Juliana Mello aí, ela me fez uma pergunta, mas mesmo quando é na vaga de estágio, eu não sei do que ela está se referindo. E a Angélica me fez uma pergunta, mas saiu ali da reunião, deixa eu voltar. Dona Angélica, voltou? Voltou. Então, Angélica, vocês fizeram aquela APS, naquela APS tinha que fazer um levantamento lá dos seus pontos fortes e seus pontos fracos. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. Né, Angélica, você fez isso lá na primeira APS. Sabe por quê? Eu acho que lá eu cheguei a falar com vocês, não sei se cheguei a falar, eu acho que eu deixei para falar aqui. O que a gente vê muito, eu canso de ver por aí, é nas entrevistas de emprego, eu adoro fazer esse tipo de pergunta aqui. E é muito feito no mercado. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? E aí, quando eu pergunto para o candidato, quais são os seus pontos fracos? Eu sou perfeccionista. Gente, perfeccionista, isso não é um ponto fraco, não. Vai me desculpar. Eu quero contratar um cara perfeccionista. O que eu mais quero na minha vida é um camarada que goste de fazer o trabalho dele lá com a maior perfeição possível. Não, é porque eu me dedico demais ao meu trabalho. Gente, eu quero uma pessoa que se dedica muito ao seu trabalho. Pelo amor de Deus, por favor. O que eu mais quero é que você se dedique. Aí outras vão por outro lado. Porque eu sou muito ansiosa. Gente, isso aí são respostas que o candidato ouviu por aí. Sabe? Às vezes um amigo dele falou, se perguntar seus pontos fracos, você fala que você é muito ansiosa. Umas respostinhas, que você vê que o cara já trouxe aquilo pronto, que ele ouviu um colega dele falar. Porque, na verdade, ansioso todos nós hoje somos. Nós vivemos num mundo hoje, o nosso mundo hoje nos torna meio ansiosos. Sabe? É raro você ver uma pessoa que não tem problema nenhum de ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. O nosso mundo hoje nos torna ansiosos. Então, a gente vê uma série de respostas que não são exatamente as melhores respostas. Então, para você, como candidato, gente, se você fez aqueles testes todos de autoconhecimento, você deve ter identificado alguns pontos fracos seus. Agora, só tome bastante cuidado na hora de dar uma resposta dessa, você como candidato, que você tem que dar uma resposta para ele que também não vai comprometer o seu trabalho lá, né? Por favor. Porque, e outra coisa, o que você tem que fazer? Mostrar um ponto fraco que você tem, mas mostrar que você conhece aquele ponto fraco, que você já está buscando corrigir aquilo. Você sabe daquele ponto fraco. E você tem tomado ações corretivas, você tem se policiado para não deixar que aquilo atrapalhe sua vida profissional, e você está conseguindo fazer com que aquilo não atrapalhe sua vida profissional.
Como eu, por exemplo, deixa eu dar um exemplo sobre a minha vida. Se eu for numa entrevista de emprego, a pessoa perguntar, Eduardo, mas quais são os seus pontos fracos? O que você tem, né, que possa te prejudicar como profissional, algo que você precisa melhorar? Seus pontos fracos, por favor. Eu vou falar, eu já fiz aquele teste da dominância cerebral e eu identifiquei que eu penso com o lado esquerdo posterior do cérebro, parte de trás aqui do cérebro. Eu sou o relacional. O que isso me traz? Esse tipo de pessoa, eu tenho uma certa personalidade, em função dessa minha dominância cerebral, que me faz ser um pouco desorganizado com os meus processos de controle. Eu sei que eu tenho essa deficiência, mas eu, por saber dessa deficiência, eu vivo tentando estudar, tentando tomar assuntos, tentando buscar ações corretivas para eu poder corrigir esse mal. Por exemplo, como gerente comercial, né? Como gerente comercial, minha vida inteira, eu sempre tive uma certa deficiência na hora de cobrar das pessoas, aquelas planilhas de propostas que eles emitiram, os números e tal, ficar ali cobrando aqueles indicadores que a gente busca. Mas eu, por saber dessa minha deficiência, eu tenho buscado ações corretivas, eu tenho, me policiado para fazer com que isso não me atrapalhe na minha vida profissional. Aí eu mudo o foco do negócio. Mas, em compensação, como eu penso com o lado posterior esquerdo do cérebro, isso me traz outros benefícios, outras qualidades. Eu sou uma pessoa muito boa para fazer treinamento com a equipe, eu sou professor universitário, tá? Então, se eu tenho essa certa deficiência na parte dos controles, por outro lado, eu tenho a compensação na hora da motivação, de treinar a equipe, motivar a equipe, fazer a equipe correr atrás de resultados. Então, olha para você ver que coisa inteligente. Eu falei de um ponto fraco meu, falei que eu estou buscando ações corretivas, que eu tenho ciência daquele ponto fraco, estou buscando ações corretivas, e, ao mesmo tempo, eu falei de outros pontos fortes meus, que vão ajudar aí o cara a tomar a decisão. Que aí a pessoa que está me entrevistando pensa, cara bacana. Perguntei para ele do ponto fraco, ele me falou que fez o teste da dominância cerebral, que ele fez o teste disso, ele identificou seus pontos fortes, ele tem ciência dos seus pontos fracos, mas ele está tomando ações corretivas, ele está estudando metodologias para que isso não atrapalhe a vida profissional dele. Então é isso que a empresa quer, porque aqui a empresa não quer de forma alguma, a pior coisa que você teria para falar é quais são os seus pontos fracos. Eu não tenho ponto fraco. Pelo amor de Deus, né? Ou também demonstrar que você não sabe dos seus pontos fracos. Senão você não se conhece. Você vem com essas perguntas, com essas respostinhas. Eu sou muito ansiosa. Eu sou muito perfeccionista. Isso aí o cara vai insistir com você. Olha só, mas ser perfeccionista não é um ponto fraco. Isso aí eu até quero. Quero que você me diga os seus pontos fracos. Aí você não sabe responder, fica com essas respostinhas vagas, você está demonstrando para o candidato que você não se conhece. E é o que a empresa menos quer. A empresa hoje busca esse perfil de pessoa que sabe, que se conhece seus pontos fortes, conhece seus pontos fracos. Não é mesmo? Né? Gente, dúvidas até aqui? Alguém quer fazer alguma observação até aqui, se quiser? Esse assunto ele é interessante e gera dúvida, né? Gera dúvida nos alunos. São questões que você vai, uma hora mais cedo ou mais tarde, precisar para a sua vida profissional. Então, vou dar sequência. Se a qualquer momento quiser tirar alguma dúvida, me fala aí. Então, vamos lá. Aí, gente, tem algumas perguntas aqui. Primeiro essa aqui, descreva um dia típico de trabalho para você. Essa pergunta é para conhecer o nível de energia do candidato.
Então, você, como candidato, procure descrever um dia bastante ativo, né? Eu gosto desses dias em que eu tenho muito trabalho para fazer, gosto de arregaçar a manga, ajudar meus colegas. Fale coisas que o entrevistador quer ouvir. Eu gosto muito de trabalhar em equipe, então eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, para mim, um dia típico de trabalho é esse dia que a nossa equipe está toda lá envolvida num projeto, nós estamos trabalhando juntos, um ajudando um ao outro. É isso que eu quero. Isso que o entrevistador quer ouvir, né? Agora, gente, aqui uma fundamental. Gente, olha só. O que você não gostava no seu emprego anterior? Ou por qual motivo você saiu? Ou você quer sair da empresa? Por qual motivo você saiu? Se prepara. Porque vai chegando um momento que você já passou por 2, 3 empregos. Está buscando uma nova oportunidade de emprego. Você já passou por 2 empresas. Por que você saiu daquelas 2 empresas? Gente, todo entrevistador, ao analisar o seu currículo, ele vai te perguntar isso, fatalmente. E aí, o que você não pode fazer? Jamais, jamais, jamais falar mal dos empregos anteriores, falar mal da empresa, falar mal do seu ex-patrão, falar mal de ex-colega de trabalho. Sabe por quê? Se eu estou entrevistando uma pessoa, eu pergunto, por que você saiu do emprego anterior? Aí o cara mete o malho na empresa, o que eu vou pensar? Ué, a hora que ele sair da minha empresa, ele vai sair por aí falando para Deus e o mundo, falando mal da minha empresa também. Se ele está falando mal do ex-patrão dele, depois ele vai falar mal de mim. Não é? Então, procure arrumar uma resposta. Então, não existe uma receita de bolo, né? Cada um tem um motivo pelo qual ele saiu da empresa. Eu, por exemplo, eu já saí de 2 empresas, estou numa terceira agora. Se me perguntarem por que você saiu lá daquele seu emprego lá de Copacabana, olha, eu num determinado momento, eu não estava lá muito satisfeito, muito feliz com algumas políticas internas da empresa, e estava, sabe, já estava 12 anos de empresa, não concordava com você. Mas que tipo de política? Não, eu prefiro, para não ser antiético, eu não vou, de forma alguma, aqui relatar qualquer tipo de problema. Só era mesmo uma questão minha, cultural, com a empresa lá, que eu não me identifiquei e preferi ficar aberto a uma nova oportunidade. Aí eu fui chamado para uma nova oportunidade, um amigo meu abriu uma empresa, fez contato comigo, estava precisando de uma pessoa lá com o meu perfil profissional, eu preferi fazer uma aposta e ir para essa outra empresa lá. Mas não tive nada, esse problema meu não era... Tanto é que eu fiquei 12 anos lá, não era nada que... Eu não tive rixa com ninguém, não tive problema de desentendimento com ninguém, era mais uma questão mesmo cultural, que eu não me sentia bem internamente na empresa. Então, pronto, e é a realidade, eu não menti. Agora, eu também não falei mal da empresa, né? Aquela empresa lá fazia isso, a empresa era um clima péssimo de trabalho. Não, eu não falei isso. Eu falei que eram alguns aspectos pessoais meus que eu não estava agradando com determinadas políticas internas da empresa. Não estou falando mal da empresa, né? E quis buscar uma nova oportunidade. Apareceu uma nova oportunidade, eu fiz uma aposta, né? Aí, por que você saiu do segundo emprego, dessa outra empresa? Você saiu de uma, foi para outra lá. Não, chegou um determinado momento em que eu recebi uma proposta para ir dar aula na faculdade, e era uma proposta atrativa, que eu ia conseguir me manter apenas dando aula. E naquela fase da minha vida eu preferi. E foi realmente o que aconteceu. Então, eu não estou falando mal de empresa nenhuma, e justifiquei a minha saída, sem falar mal de ninguém. Eu até teria algo para falar, mas jamais, não vou falar nem aqui, muito menos numa entrevista de emprego, né? Então, isso aqui é muito imprescindível, que você desenvolva um discurso convincente para mostrar para a pessoa por que você saiu da empresa. Vamos dar sequência, ó. Muita coisa ainda pela frente. O que você considera importante num colaborador?
Então, olha lá, ó, cite competências para o cargo, dedicação ao trabalho, boa índole, iniciativa, criatividade, entusiasmo. Né? Ó, eu gosto muito de trabalhar em equipe, gosto de ajudar as pessoas no trabalho, e eu gosto também de pessoas que também tenham esse mesmo espírito que o meu, que se dediquem ao trabalho, que tenha boa índole, que respeite o próximo. Né? A gente, para trabalhar numa equipe, acho que o primordial que tem que existir é o respeito ao próximo. Então, essa questão da índole das pessoas, da respeito ao próximo, comprometimento com o trabalho. Eu sou uma pessoa muito comprometida com o meu trabalho, gosto também que os meus colegas também se comprometam com o trabalho. Olha quanta coisa bonita você falou. Né? E quando você está fazendo a entrevista, como entrevistador, é isso que você precisaria ouvir, né? Que você considera importante no colaborador? Espera-se que o candidato venha com algo parecido. Se não veio, tente dar uma conduzida para extrair dele realmente o que realmente ele acha importante no colaborador. Né? Gente, ó, questões importantes aqui. Ó, que tipo de decisões são mais difíceis para você? De repente, pessoal, vocês são ainda bem mais jovens do que eu, passaram por poucas experiências profissionais, pode ser que, de repente, você não tenha tanta coisa para falar. Né? Porque eu tenho uma certa desenvoltura aqui para falar sobre essas respostas aí, porque, primeiro, que eu já passei na pele todas essas experiências profissionais que eu estou relatando, nada que foi inventado da minha cabeça. Né? Mas procure, ao longo da sua vida, ir arrumando respostas para essas coisas aqui. Ó. Por exemplo, que aqui hoje, se me perguntar para mim... Gente, outra coisa, eu fico falando muito aqui de experiências profissionais minhas para servir de exemplo para vocês, né? Porque, na verdade, não existe um livro com as respostas prontas para isso, porque cada um tem uma resposta. Então, eu dou as minhas respostas para servir de exemplo, para você entender a resposta que eu dei para falar, não, então, no meu caso, então, eu vou seguir uma linha parecida, mas eu vou por um outro caminho. A minha resposta deve servir de exemplo para você. Não é que eu estou querendo falar aqui da minha vida profissional, abrir minha vida para vocês, não, é para te ajudar realmente a refletir. Né? Então, por exemplo, para mim, ó, se me perguntar que tipo de decisão é mais difícil para você, para mim, no meu caso, os momentos difíceis que eu passei no trabalho, que eu achei muito difícil, eu acho até hoje, é no momento de eu dispensar um colaborador. Sabe? Então, isso que eu falo, de repente você ainda está numa fase da vida que você ainda não dispensou ninguém, você ainda não virou chefe ainda. Daqui a pouco vai virar, se Deus quiser. Né? Estou rezando muito aqui, tentando me dedicar aqui com você para preparar vocês para que você realmente seja um dia, cresça dentro da empresa e venha a ser líder de uma equipe. E você vai lembrar desse dia que eu estou falando aqui com você aqui, você vai sentir na pele o tanto que é difícil dispensar uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa que você, sabe, que você apanha amor, desenvolve amor ali e tal, né? Convive juntos, cria uma relação, e você sabe que a pessoa precisa, que ela vai precisar, e de repente a empresa está tomando uma decisão, não é porque a pessoa foi ruim, não é porque ela foi má, não é porque ela fez coisa errada, às vezes é por uma questão de redução de custo, às vezes é uma questão realmente de falta de resultado da pessoa, que não torna a pessoa má. Ela, coitada, ela não é uma boa profissional, o resultado dela está fraco. A empresa precisa de uma pessoa que dê um resultado melhor. Aí chama você lá e fala com você, fulano, olha só, gente, nós estamos aqui observando o resultado da sua funcionária lá, fulana de tal, e realmente, né, nós estamos chegando à conclusão que está difícil, ela já teve diversas oportunidades, ela não bate as metas dela, ela não, né, não traz resultado para a empresa, então, assim, infelizmente, acho que a gente chegou no limite. Vamos fazer um teste com uma outra pessoa, então eu queria te pedir para você dispensar a pessoa. Vamos olhar mande lá um e-mail para o RH para abrir um novo processo seletivo para arrumar uma pessoa para suprir a vaga dela. E aí, coitada, é aquela pessoa que você, igual eu falei,
Não está mandando embora porque ela foi ruim, porque ela é má, porque é mau caráter. Não. Falta de resultado. Agora, você sabe que ela precisa daquele emprego, é uma mãe de família, tem filho pequeno, o emprego vai fazer falta para ela. E aí você tem a missão de chamar ela no canto para falar para ela: olha, fulano, infelizmente, nós, né, vamos ter que fazer outros planos com você, não vamos precisar mais de você, papapá. E é uma hora dificílima, que você fica sem saber como falar, o que você vai falar. Não existe escrito num livro o que você deve falar, é difícil. Então, que tipo de decisões são mais difíceis para você? Você que tem, cada um tem as suas decisões mais difíceis, né? Mas como ser humano, as decisões mais difíceis são as referentes à vida de seus subordinados. Aquilo que eu acabei de falar. 14. Se pudesse começar tudo de novo, o que faria diferente em sua carreira? Aí também é uma pergunta muito pessoal, onde lá na frente você deve ter resposta para o que você mudaria. Eu, por exemplo, eu teria focado diferentemente os meus MBAs. Quando eu estava saindo da faculdade, eu fui, o que eu vou fazer de MBA? Aí um cara me falou, vai fazer finanças. Eu falei, então vou fazer finanças. Quando depois, na verdade, eu fui descobrir que o meu negócio era outro. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com marketing. Mas fui para um caminho... Não me arrependo. Não me arrependo de nada. Isso me ajudou também, porque eu queria também aprender finanças. Mas eu poderia hoje estar numa situação diferente se eu tivesse focado os meus MBAs ou na área de pessoas ou na área de marketing. Aqui, lembrem-se, gente, que tudo quanto é a resposta aqui, ela tem que ser na linha profissional. Então, você também tem sempre que ter na sua cabeça que você tem que dar direção aqui para a entrevista que você está fazendo. Se você está lá fazendo a entrevista, aí você pergunta para o candidato, se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente na sua vida? Aí a pessoa vem, né? Uma vez que eu estava no colégio lá, sabe, eu destratei a minha amiga, até hoje eu me arrependo. Aí ela vem responder uma coisa pessoal. Uma vez em casa lá também, eu destratei minha mãe, briguei com meu pai, ameacei fugir de casa. Não é isso que você quer ouvir, né? Você está falando aqui de carreira, de vida profissional. Eu estou falando, gente, porque acontece muito da pessoa ir para um outro caminho. Aí você tem que falar, não, fulano, olha só, tá, eu entendi, né, realmente, isso aí realmente é uma coisa desagradável quando acontece esse tipo de situação na família, realmente. Agora, eu queria saber da sua vida profissional. Você já teve várias oportunidades de emprego, passou em várias empresas. Se você pudesse voltar atrás, o que você modificaria? Né? O que você corrigiria em termos profissionais? Onde você acha que você errou nos empregos que você passou? Por que hoje você está aqui procurando emprego? Por que você acha que você não desenvolveu uma carreira numa empresa e está lá até hoje? Né? Isso que você, como entrevistador, tem que tentar identificar. É imprescindível, gente, que você tente identificar se a pessoa não tem algum tipo de problema qualquer de relacionamento, que acontece muito. Por que tem esse tanto de pergunta relacionada a isso aqui? Porque, gente, a pessoa, quando ela vai para uma entrevista de emprego, ela vai preparada para falar o que ela acha que você quer ouvir. Ela não bota para fora os defeitos dela, com medo de se comprometer. E cabe a você tentar extrair, não é? Por que você saiu dos últimos empregos? Tal. Aí chega aqui, se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente na sua carreira? A pessoa respondeu, tá, mas onde você acha que você errou ao longo da sua carreira para culminar? Hoje você está aqui hoje procurando uma nova oportunidade. Porque você passou aqui por várias experiências. Por que você não conseguiu desenvolver uma carreira sólida numa única empresa ou duas empresas? Você passou por várias empresas. O que vem ocorrendo
que está fazendo que você não pare numa única empresa e desenvolva uma carreira numa empresa. Porque normalmente o que acontece o primeiro emprego que eu tive aqui, eu fiquei 12 anos num único emprego. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu comecei lá em 2004, fui até 2016. Lá na faculdade, na primeira que eu dei aula, eu entrei lá, fiquei 10 anos direto dando aula lá na outra faculdade. Vim para a Uniswan, espero que fique agora mais uns 20 anos. Uns 20 anos, Então, se o cara está pulando de galho em galho, você tem que tentar entender o que está acontecendo, que não é o normal. Aquela pessoa pode ter algum problema. Né? Você estaria disposto a mudar de cidade ou país, se trabalhar no outro? Isso aí, né? Determinados empregos, de repente o cara está contratando por emprego e você vai precisar de ir para São Paulo, ir para Minas, fazer viagens ou até mesmo, de repente, mudar. Né? Então, fale a verdade. Se você não está disposta, não vai pegando o emprego porque você está desesperado aí. E aí depois a empresa vira para você e fala, fulano, então nós vamos precisar que você se mude para São Paulo. Ah, mas eu não posso me mudar para São Paulo. Peraí, mas quando você fez a entrevista aqui, nós te perguntamos, se você tinha disponibilidade para mudar. Mas você falou que tinha. Aí agora que nós te demos emprego, te treinamos, que você está pronto, aí que você vem falar que você não pode mudar. Mas, gente, aí é um problema seríssimo que você está trazendo para a empresa. Opa, peraí, desculpa. Na prática, 16, na prática, que esses cursos, faculdades, extensão, contribuíram para a sua formação? Só mais essa aqui, eu vou dar um intervalinho. Que contribuíram para a sua formação? No que você mudou? Gente, uma dica importante, hein? Preste atenção, dica importante. Sabe, as empresas hoje, elas valorizam muito a questão de valores. Sabe? Eu já vi entrevistadores aí, eu já devo ter mandado um vídeo do Roberto Justo, senão depois eu vou tentar ver se lembra de mandar, ele falando, um vídeo dele bacana, sabe? Ele falando, a questão técnica, a parte técnica é importante, tá certo, a gente olha na entrevista, né? Se o cara tem aquele conhecimento técnico que eu preciso. Só que, em primeiro lugar, o que nós olhamos aqui é os valores, a índole da pessoa, o caráter da pessoa. Sabe por quê? A parte técnica profissional, a empresa pode ensinar. O caráter, a gente não ensina. Isso aí, sabe, a pessoa nasceu, sabe, desenvolveu aquela personalidade, aquele caráter. E depois de velha, a pessoa não muda. Então, as empresas hoje, elas buscam muito essas questões dos valores. Sabe, eu acho que você precisa olhar para dentro de você também e tentar desenvolver em você valores. O Albert Einstein, gente, talvez assim o maior gênio da nossa história, Albert Einstein, ele deixou uma frase para a gente: antes de você ser uma pessoa de sucesso, procure ser uma pessoa de valor. Sabe que os valores são importantíssimos na nossa vida. E as empresas buscam isso. Então, você tem que desenvolver esses valores em você e mostrar para a empresa que você se preocupa com isso também. Isso dá ponto para você. Então, eu vou dar o meu exemplo. Se alguém me perguntar, né? Está fazendo entrevista comigo, Eduardo, o que você, nesses cursos todos que você fez, essas experiências que você teve, o que isso contribuiu para a sua formação? Eu vou falar, olha, uma coisa muito importante que eu aprendi na minha vida é que uma faculdade, ela não ensina para a gente, não é só a parte técnica que você tem que aprender, não, como administrador, como engenheiro, não é só o conhecimento técnico. Eu aprendi muito com meus professores nessas questões dos valores. E realmente eu tive professores na minha vida que até hoje são uma inspiração para mim. Eu me lembro de aulas que eu tive lá, que eu vi o cara que tinha um professor meu, que ele parava a aula e ficava lá uns 15 minutos refletindo sobre a vida, sabe? Enquanto os alunos estavam fazendo lá um exercício, ele começava a falar da vida pessoal dele, e eu achava aquilo bacana demais. Eu terminava o meu exercício e ficava lá,
sabe, viajando, ouvindo o professor falar de como ele lidava com a vida, como ele lidava com a família dele, como ele lidava com a filha, que era adolescente, com esses problemas que a vida nos traz, os desafios que ele teve nos empregos dele, como é que ele, sabe, ele contou muita coisa para a gente, e eu via ele falar, eu pensava comigo, esse cara tá certo, essa forma dele de pensar tá certo, eu vou seguir isso para minha vida. Eu procurei aprender, trazer muito conhecimento para a minha vida desses professores, que não é só lá a parte técnica lá do que eu estava estudando lá, matemática financeira, não. Coisas sobre a vida. Isso me fez desenvolver determinados valores na minha vida. Sabe? Então, tente também levar você como candidato a conversa para esse lado. Sabe? É muito importante. Além de citar também, né, lógico, conhecimentos profissionais, técnicos, né? Mas essa parte de valorizar o próximo, de trabalhar em equipe, os aspectos de liderança, sabe? Respeito ao próximo, tudo isso aí são valores primordiais que você precisa procurar desenvolver e na hora de uma entrevista de emprego, você demonstrar isso, né? Então, agora há pouco, até um aluno ali, não vou citar, não, me perguntou, é uma pergunta interessante, pergunta importante, me perguntou, não é sobre entrevista, não, é sobre currículo. Professor, eu posso colocar no meu currículo esses lives que eu estou participando do Pólen, né? Está tendo live aí todo dia aí, e bacanas, né? Umas lives aí que eu assisti, muito legais, né? É como se o cara estivesse realmente fazendo um curso, aquilo é uma aula que o cara está participando e tal. Devo colocar isso no currículo? Dona Angélica está aí? Angélica, você está me ouvindo? Estou, professor, estou aqui. O que você me responderia? Se alguém te perguntar, Angélica, eu devo colocar no meu currículo as lives lá do Pólen? Eu acho que se está relacionado com o emprego que ele quer, com assim, a profissão, eu acho que pode colocar assim, principalmente se for para estágio. Então, o que eu falei com a pessoa? Tudo é uma questão de bom senso. Então, eu penso assim, se eu, por exemplo, né, não estou querendo me gabar, não, mas assim, eu já tenho 20 anos aqui, que eu estou aqui no Rio de Janeiro trabalhando, já passei por várias empresas, já dei aula há muitos anos, já tenho 3 MBAs. Então, eu tenho coisa demais para colocar no currículo. Entendeu? Então, tem muita coisa. Se eu vou fazer um currículo meu, não tem necessidade de eu ficar colocando essas participação em negócio, em evento, porque eu já tenho uma formação importante para colocar. Agora, imagina um aluno que está entrando agora na faculdade e nunca nem trabalhou, está procurando o primeiro emprego da vida dele. Então, ele não tem várias experiências para colocar, ele não tem vários cursos para colocar. Oi? Mas eu acho que também não pode encher o currículo com live, né? Porque tá tendo não, o que eu falei com o aluno. Então, mas olha só, mas para quem não tem nada para colocar no currículo ainda, né? O cara está procurando o primeiro emprego. Ele acabou de entrar para a faculdade. Não tem muito curso para colocar. Então, de repente, ele pode citar essas participações nessas lives, igual você falou bem aí, que tenham relação com aquilo que ele está buscando, a oportunidade, não encher, carregar o currículo. Agora, se ele já tem algo já substancial para colocar, ele já teve 2 experiências profissionais boas, resultados bons para colocar, já está concluindo a faculdade dele e fez outros cursos, que são cursos mesmo que ele fez, que ele pode citar, aí, de repente, é um pouco meio desnecessário ficar citando participações em lives e tal. Que aí, sabe por quê? Dá a impressão que está enchendo linguiça ali, colocando coisa para encher o currículo, e fica cansativo. E sem necessidade, porque não é isso aí que vai chamar a atenção do cara para dar emprego para uma pessoa, participação numa live. Eu acho que é mais legal. Eu acho que é mais legal para uma pessoa que não tem nada para colocar no currículo, ela participar de alguma ação social,
Sim. Alguma coisa assim relacionada principalmente nos tempos de hoje, né? Também. Exatamente, então. Né? Muito bem, isso aí. Pessoal, vamos dar sequência aqui, então, que ainda tem uns negócios importantes para falar, e né, para mim também, se não terminar muito tarde a aula. Vamos lá. A última rodada de perguntas, depois eu vou dar sequência. Coisas importantes aqui, ó, o que você faz no seu tempo livre, seu hobby? Então, gente, isso aí também é muito perguntado nas entrevistas. Agora, vamos refletir aqui, vamos devagarzinho para a gente refletir, porque existe uma resposta melhor. Olha o que o autor aqui fala, ó, é importante ter hobbies, saber separar um tempo para o lazer. Mas fale a verdade, mas tome cuidado, pois você está decidindo o seu futuro profissional. O que eu aconselho a vocês? Ó, a empresa também, na verdade, pessoal, ela está buscando uma pessoa comprometida com o trabalho, uma pessoa que vai se dedicar de corpo e alma para a empresa. É o que toda empresa quer. Porque é uma pessoa que vai contratar e aquele cidadão vai chegar aqui na empresa, vai vestir a camisa da empresa. Né? É isso que a empresa está buscando. Então, a pessoa ter algum hobby ou outro, faz parte, tá? Não há problema, não. Mas sabe o que eu chamo a atenção, às vezes, dos alunos? Que eu sei que tem alunos aí que eles têm outros talentos. E eu mesmo já entrevistei o candidato uma vez. O que você faz no seu tempo livre? Qual hobby que você tem? Minha filha, aí o camarada ficou 40 minutos falando, porque eu faço curso de dança, eu tenho sonho de ser um dançarino profissional um dia ainda, eu faço curso também de DJ, eu nas horas de folga sou DJ também, então eu gosto muito de música, então muito envolvido com projetos musicais. Mas, cara, aí sabe o que eu penso? Esse camarada, sabe, ele não vai se comprometer com a empresa, ele tem coisa demais. O cara está mirando num monte de coisa, ao mesmo tempo que ele está buscando um emprego aqui na minha empresa, ele está fazendo curso de dança, sonha ser dançarino profissional, ele é DJ nas horas de folga, está fazendo curso de DJ, ele está mexendo com projetos, é músico, trabalha com banda, mas não sei o quê. Ué, então tome cuidado, né? Também não é que você tem que chegar, qual é o seu hobby? Não tem hobby, no meu hobby é trabalhar. Não é assim também não. Tudo é uma questão de bom senso. Então, cuidado com as pegadinhas, porque numa pergunta dessa aqui, a empresa está buscando exatamente isso. Quem é a pessoa que realmente eu posso apostar nela, que ela vai se comprometer com a minha empresa? Para quem que eu devo dar essa oportunidade? Né? Então, você como entrevistador também tem que tomar esse cuidado, observar isso. Que não às vezes não é bonito demais não, a pessoa ter 1001 utilidades igual o Bombril, e depois isso aí vai atrapalhar, ela tem projetos demais que ela está envolvida, vai atrapalhar ela focar no seu trabalho aqui na empresa. Né? Então, pode ser critério de desempate. Eu estou entrevistando candidatos. Aí tem 2 candidatos que ficaram igualmente empatados em termos de conhecimento, termos de faculdade, termos de... Tá empatadinho ali, todos os 2 são excelentes candidatos. Aí tem um que está comprometido com tudo quanto há nessa vida aí. E o outro está mais focado na profissão dele. O outro foco dele é terminar a faculdade, fazer o MBA naquela área, arrumar um bom emprego, crescer profissionalmente no seu emprego. Para quem que eu vou dar a oportunidade? O cara que está focado, né? Não é? Então, às vezes é bom a pessoa ter algum hobby, tá? É bacana, é interessante. Mas é o que você tem que observar. Se esses hobbies em excesso que a pessoa tem, essas outras coisas que a pessoa faz, isso não vai prejudicar o comprometimento dela com o trabalho que você está dando a oportunidade para ele ali. Né? Então, se você está dando a entrevista como candidato, você está participando lá como candidato, pode falar, né? Não, nas minhas horas de folga eu gosto de ler, eu gosto de passear no shopping, gosto de ir uma praia, mas no fim de semana meu, geralmente, eu me dedico muito à minha faculdade, eu gosto de fazer os meus trabalhos de faculdade, tal. Aí o cara fala, opa, bacana, isso aí é legal. Menina tem os seus hobbies, ela dá, né? Vai na praia, vai no shopping, mas final de semana ela está preocupada
com a faculdade dela, fazer os trabalhos. E aquilo que a Angélica falou lá, importantíssimo. Eu também, no final de semana, eu gosto muito de ajudar instituições carentes. Então, no meu final de semana, normalmente, no domingo, eu tiro um domingo de manhã, eu vou até uma associação que eu ajudo lá, passo a manhã lá ajudando. Isso me faz muito bem, eu volto para casa, sabe, com a alma lavada. O cara vai falar, meu Deus do céu, é isso que eu estou precisando. Uma pessoa, quando eu falo dela de hobby, de tempo livre, ela está me falando de ajuda a instituições de caridade. Olha, né? Isso aqui é uma pessoa que eu preciso aqui para minha empresa. Tá? Onde você vê em 5 anos, gente? Eu acho que eu já mandei para vocês a entrevista do Roberto Justus, eu já mandei. Vou tornar a mandar, que é muito bacana. Que é um exemplo, ele faz uma pergunta para um candidato lá num processo seletivo, como você se vê daqui 5 anos? Daqui 10 anos. Como você se vê daqui 10 anos? Aí o menino falou, daqui 10 anos eu espero já está com meu filho, está casado, com minha casa. Nossa, o sonho da minha vida é ter meu filho para poder jogar bola com meu filho, ensinar meu filho a soltar pipa, brincar de videogame com meu filho. O cara falou do filho, da família, falou de tudo, soltar pipa, jogar bola, e nada sobre a carreira profissional dele. Aí o próprio Roberto Justus, ele falou, você falou de filho, de família, de tudo, menos da minha empresa, você não se vê na minha empresa. Então, perdeu o ponto feio. Né? Então, onde você se vê daqui a 5 anos? Se você for dar a resposta, eu espero já estar com a minha carreira, minha faculdade concluída, eu já espero estar finalizando meu MBA, espero estar desenvolvendo uma carreira sólida para a minha vida, já quero estar já vislumbrando um cargo de gerência numa grande empresa, tal, que são os objetivos da minha vida, são esses, eu quero muito mesmo perseguir isso para a minha vida, falando de coisas profissionais e tal. E como entrevistado, como entrevistador, você está fazendo entrevista com um candidato, observar isso. Isso tudo, né, como eu venho falando, são critérios de desempate. Não quer dizer que vai eliminar o candidato por uma resposta dessa aqui, não, mas ele perdeu ponto. Né? O cara, daqui a 5 anos, ele não está se vendo profissionalmente, não falou nada sobre a carreira dele, falou só sobre a vida pessoal. Né? E, vamos mais, 19. Gente, qual foi o último livro que você leu? Pelo amor de Deus. Aí tem aluno falando, não, professor, eu nunca li livro. Pelo amor de Deus. Gente, desenvolva o hábito de ler. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei, eu sou mais velho que vocês. Bem mais velho que vocês. Dependendo do aluno aí, eu tenho uma diferença bem grande de idade para determinados alunos aí. Não sei, na escola de vocês, que foi mais recente, como é que é o ensino mais recente, eu não sei. Porque na minha época, gente, sabe por que o pessoal da minha época, muitos amigos meus, nenhum deles gostava de ler, a gente tinha pavor de leitura, eu tinha. Gente, eu tinha pavor de leitura, sabe por quê? Quando a gente chegava na 5ª série, 6ª série, gente, eles mandavam a gente ler uns livros, mas, nossa, mas era chato demais. Era impossível. Uns livros de uma literatura brasileira aí, que esse troço antigo, sabe, que era ruim de ler, leitura cansativa, aquilo aterrorizava o aluno. Depois daquilo, o aluno traumatizava, não gostava de ler. Meus amigos todos os meus amigos, sabe? Nenhum deles gostavam de ler. Era raríssimo o caso de um colega meu que depois eu vi que ele gostava de ler por causa que a escola traumatizava a gente. Não sei vocês como é que foi. Mas eu garanto para vocês, gente, a leitura, ela vem com desenvolvimento, mas você tem que ler coisa boa. Você está fazendo a faculdade, eu tenho certeza, mesmo que você não goste tanto de ler, eu te garanto que se você começa a desenvolver leitura, fazer o hábito de ler, buscar leituras dentro da área que você está estudando, leituras agradáveis,
você devagarzinho começa a desenvolver gosto. Hoje, olha para você ver, eu era aterrorizado com leitura. Eu tinha pavor de ler, eu confesso. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, não gostava de ler de jeito nenhum. Hoje, eu sou neurótico com leitura. Eu sou assim, eu tenho problema. Eu saio comprando livros. Minha livraria aqui tem um monte de livro aqui que eu ainda não li. Porque eu vou ler ainda, mas eu ainda estou com uma pilha de livro para ler e já vou comprando mais livros, e já vou lendo os de cá e comprando mais livro. E, sabe, o dia que eu não leio um livro, vivo aqui, eu estou aqui estava hoje lendo livro de gestão de desempenho, estou aqui toda hora de folga minha aqui, eu tiro um tempinho, vou pegar um livro, vou ler um negócio, vou tentar melhorar uma aula minha. Eu gosto de livros voltados para minha área de gestão de recursos humanos, de marketing, de vendas, de estratégia empresarial. Então, são livros bacanas que me trazem conhecimento, me enriquecem meu conhecimento. E aí, a partir do momento que você começa, isso vai se tornando um hábito. Comecei a desenvolver isso no meio da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha pavor de ler. Depois, eu fui sendo obrigado a ler, porque o professor manda você ler o livro. Aí a gente começa a ler livros mais agradáveis. Eu me lembro que teve uma vez eu fui ler um livro de gestão estratégica, que o livro era muito bom. E eu me interessei pelo assunto. Aí eu li o livro todo. Foi talvez a primeira vez da minha vida que eu li um livro inteiro. E aí eu falei, nossa, vou buscar mais livros sobre esse assunto. Esse assunto me interessou. E aí, aí vai desenvolvendo, vai devagarzinho. Depois você entra para um MBA, aí que eles vão mandar você ler mesmo. E você vai se habituando, vai se acostumando. Então, você precisa, quem ainda não tem tanto hábito, precisa desenvolver esse hábito. Que é muito importante. Você, numa entrevista de emprego, imagina o cara te perguntar, quais os últimos livros que você leu? O cara falar, eu não li livro nenhum. Não gosto de ler. Gente, né? Para mim, é um pecado mortal. Né? E hoje, gente, olha só, por que hoje eu falo que você conseguiu uma oportunidade boa de emprego? Depende só de você. Sabe, porque eu já cansei de ver colegas meus de trabalho comentando, lá na empresa que eu trabalhei, uma vez eu estava sentado, eu vi pessoal do lado, gente, e gerente, pessoas que eram gerentes da empresa, um comentou com o outro, né, na hora de folga lá, estava tomando café, entrou nesse assunto de ler livro, aí um falou assim, gente, nossa, eu tenho pavor de ler. A outra mulher falou que também era gerente, falou, Deus me livre, nossa senhora Aparecida, eu tenho ojeriza a ler, eu não gosto de ler livro de jeito nenhum, tenho pavor de ler. Eles são gerentes de empresa. É com essas pessoas que você está concorrendo daqui a pouco no mercado aí. Né? E você desenvolver o hábito de leitura é fundamental. E na hora da entrevista você demonstrar isso para o entrevistador, fundamental, né? O último livro que você leu, eu li 2 livros recentes aí de gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, livro do fulano de tal, autor tal. Mostre para o cara que você conhece os autores, leio muito Chiavenato, leio muito não sei o quê. Passa uma impressão muito boa de você, né? E você, como entrevistador, né, pergunta para uma pessoa que livro ela leu, não leu livro nenhum, você percebe que a pessoa não tem hábito de ler, não é questão para eliminar a pessoa, mas está perdendo ponto. No final, como é que você vai escolher o melhor candidato? Um somatório de coisas. Você vai ter que ir colocando isso na balança depois, né? Um candidato gosta de ler, o outro não gosta. Um candidato tem excesso de hobbies, o outro não tem. Um candidato, ele conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, o outro candidato não. Um candidato conhece isso, o outro candidato não. Um candidato parece ter mais valores mais bem desenvolvidos, o outro não. Um somatório de fatores que vai fazer você chegar no final e falar, não, eu acho que para essa vaga aqui, esse candidato aqui está mais bem preparado, está mais dentro do perfil que a empresa precisa. Encerrando, descreva sua filosofia de vida. Eu acho que nem precisa de eu falar, que eu já fiquei aqui a aula inteira falando de valores. Nem preciso falar, né? E se você não precisasse de dinheiro, o que você estaria fazendo? Da mesma forma, né? Da mesma forma. Questão de valores, de ajudar o próximo, de ajudar instituições, né? Porque
Eu já fiz esse tipo de pergunta para um candidato. Se você não precisasse de dinheiro, o que estaria fazendo? Eu estava longe daqui, numa ilha deserta agora, só bebendo aguinha de coco. Ah, é? Ó, que bacana, hein? Então, para mim, aquilo ali para mim já foi, nossa senhora, acabou. Ué, se você não precisasse de dinheiro, o que estaria fazendo? A primeira coisa que vem na cabeça do candidato, que aconteceu, a primeira coisa que vem na cabeça do candidato, estaria na ilha deserta, bebendo chopp e comendo camarão. Ué, você não estaria preocupado em ajudar a humanidade? Se me perguntasse se você não precisasse de dinheiro, eu ia me dedicar aos meus projetos de vida que eu tenho, de ajudar o meu próximo. Eu tenho sonho de abrir uma instituição de caridade, tenho um monte de sonho nessa área aí, dar mais aula. Eu ia ficar por conta de ajudar alunos aí a crescer profissionalmente na vida. Gente, né? Questão de valores que cada um precisa desenvolver para a sua vida. E aí, pessoal, ó, perguntas que podem ser feitas pelo candidato no final. O que é importantíssimo? Você encerrou a sua entrevista, como eu tinha falado na última aula, encerre a entrevista, agradecendo a pessoa, né, pedindo para ela aguardar, que aí vocês vão fazer uma análise, vão dar um resultado, e aí eu gosto sempre de virar e perguntar, né? Olha, só para encerrar, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Então tem muito candidato que vira, não. Gostaria de perguntar nada, não? Não. Ou seja, também eu vou eliminar o candidato? Não. Mas, gente, eu dei ao candidato a oportunidade de ele me fazer uma pergunta inteligente sobre a empresa, né? Se é o meu caso, eu estou lá fazendo a entrevista como candidato, encerrou a entrevista. Aí o entrevistador virou para o Eduardo, então a gente está já encerrando, tá? Eu já estou satisfeito com o que eu levantei sobre suas informações de sua vida profissional. Por fim, você gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de saber da empresa? Eu vou falar, claro, tem sim. Se o senhor me permite, então, só gostaria de saber um pouco mais sobre os planos de expansão da empresa, né? Ó, como é que são, quer ver as perguntas aqui interessantes, qual é o estilo de gerencial predominante aqui na empresa? Como é que é a questão da liderança da empresa? Se eu for aproveitado pela empresa, como é que será o meu treinamento? Eu vou passar por um período de treinamento, né? Como que a empresa hoje se posiciona? Olha, sabe, várias perguntas que tem aqui que demonstram o quê? Gente, o cara ainda conhece de mercado. Eu dei para ele a oportunidade dele me fazer perguntas sobre a empresa, ele veio com um monte de perguntas estratégicas que demonstram o nível do candidato. Esse cara tem um nível mais elevado do que o outro candidato, que eu perguntei quais... Tinha alguma pergunta? Não. Deu a oportunidade para alguém, para o candidato perguntar alguma coisa, ele não quis perguntar nada. Demonstra o quê? O cara é um pouquinho mais vazio, com menos conteúdo estratégico, não é? Então, essa é uma questão para você dar essa oportunidade para o candidato fazer alguma pergunta, para você avaliar isso que eu acabei de falar aqui, tá? E aí, gente, entrevista de seleção também tem seus prós e contras. Ó, prós e contras. Permite vantagem, permite um contato direto, face a face com o candidato, proporciona interação direta com o candidato, que você só pelo currículo você não tem essa interação, né? Focaliza o candidato como pessoa humana e suas diferenças individuais. Você viu que todas essas perguntas, uma boa parte dessas perguntas que a gente viu aqui, elas estão buscando, muitas delas, observar valores nesses candidatos aqui. Como eu falei, a parte técnica é importante, a gente deve avaliar também, né? Mas a parte de valores é uma coisa que depois a empresa não tem como ensinar, não. Então, observar permite você entender melhor essa questão dos valores. Você vê essas pessoas que deram respostas voltadas para ajuda ao próximo, participa o hobby dela é participar de campanhas de ajuda ao próximo, de distribuição de cesta básica. Isso permite, a entrevista permite você levantar isso.
permite avaliar como o candidato se comporta e suas reações. Agora, as desvantagens. Às vezes, é uma técnica meio subjetiva, porque se você não for um bom entrevistador, pode permitir você ter uma margem de erro grande, porque a pessoa, ela vem preparada para responder o que ela acha que você quer que ela responda, né? Então, o entrevistador tem que ter essa habilidade de entender se aquilo que a pessoa está respondendo ali é realmente a transparência mesmo, ela está sendo transparente com você, é a realidade mesmo, né? Que a pessoa que está vindo, ela sabe tudo isso que eu estou falando aqui, né? Ela sabe que a empresa quer candidatos que ajudem o próximo. Então, não é só simplesmente a resposta da pessoa, né? O que ela gosta de fazer. Eu gosto de ajudar o próximo. Aquilo que ela responder é a verdade mesmo. Você tem que ir na técnica sua, que você vai desenvolvendo essa habilidade na profissão, ao longo do desenvolvimento da sua carreira, você vai desenvolvendo essa habilidade de entender se realmente aquela resposta é verdadeira mesmo, né? Se o cara está falando aquilo, ou ele está falando só da boca para fora, só para te agradar, né? Porque se o entrevistador não tiver essa habilidade bem desenvolvida, ele pode estar sujeito a uma margem de erro aí, de achar que o cara é um bom candidato e, na verdade, depois não é. Ele fez um teatrinho na sua entrevista, que eu já vi gente fazer. Nem sempre o candidato se sai bem na entrevista, o cara tem a questão da pessoa ficar nervosa, né? Então, o entrevistador, eu já falei, tem que ter habilidade também de deixar a pessoa confortável, fazer com que a pessoa, né, sinta-se confortável para dar a resposta realmente que ela gostaria de dar e tal. Você entender, né, se a pessoa está ali num momento de muita pressão, ficou nervosa, coitada, às vezes acontece, né? Difícil comparar vários candidatos entre si. Então, realmente, quando você pega nessa fase final do processo seletivo, você veio filtrando, veio fazendo a peneira, veio filtrando. No final, sobrou 12 candidatos. A entrevista só, ela mostra muita coisa, mas tem outros aspectos que aí precisa de uma dinâmica de grupo, que a gente vai ver o próximo assunto, né? Você não pode se basear só pela entrevista. A dinâmica, ela mostra o trabalho em equipe. Ela mostra se realmente o camarada gosta realmente de ajudar um ao outro, tá? Ela exige treinamento do entrevistador, exige uma certa experiência, tá? Que vai adquirindo ao longo da carreira, né? Ninguém chega de cara lá na sua primeira entrevista que ele vai fazer como entrevistador e ele já chega a dar um show. Nada na vida é assim, né? Tudo que hoje eu faço relativamente bem na vida, no início não era. No início, né, vai aprendendo, vai desenvolvendo. Você vai errando, vai aprendendo, vai corrigindo, vai estudando mais, vai vendo os outros fazer, vai trazendo conhecimento dos outros para você, vai se lapidando. Então, exige conhecimento a respeito do cargo, suas características básicas e tal. E aí, gente, olha só. Uma coisa que eu havia falado com vocês, numa das aulas aí, eu me lembro que eu cheguei a falar desses testes psicológicos para serem aplicados nas entrevistas de emprego. Eu chamei a atenção, depois você dá uma lida nesse texto aqui, que hoje eu queria entrar no assunto de dinâmica de grupo. Dá uma lida aqui para você ver, existe uma página da internet da SATEPSI, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. É de livre consulta e qualquer profissional, né, para qualquer profissional, e nela são encontrados vários links por meio dos quais será possível consultar várias listas. Então, os testes disponíveis no Brasil, os testes com parecer favorável, os testes com parecer desfavorável, os testes psicológicos sem avaliação do Conselho Federal de Psicologia, tem diversos testes lá. Agora, o que eu chamo a atenção? O que eu chamo a atenção para você? Tem muitos testes, é importantíssimo você estar estudando recursos humanos. Eu sei que tem algumas alunas que são do curso de recursos humanos. Então, ela depois vai focar a carreira dela na área de recursos humanos, vai fazer muita entrevista de emprego.
toma cuidado, porque tem determinados testes psicológicos que é de uso exclusivo de um psicólogo. Ah, lá, ó, isso que o autor aqui da FGV está chamando a atenção. Olha lá, tem uma resolução número 2 de 2003 que regulamentou a elaboração, comercialização e uso de testes. Estabelece que um teste psicológico é um método de avaliação privativo do psicólogo, tá? Assim, optar pela utilização de testes psicológicos em um processo seletivo implicará a necessidade de um psicólogo para conduzir a sua aplicação e avaliação. Eu estou falando testes psicológicos, tá? Por fim, os testes psicológicos não devem ser utilizados como instrumento único e isolado de avaliação, e sim devem ser sempre coadjuvantes do processo, como mais uma fonte de informação do candidato. Então, duas coisas aqui para fechar esse assunto. Na nossa APS 1, eu passei lá um testezinho de autoconhecimento para vocês. Aquele testezinho aquilo não é um teste psicológico. Aquilo é um teste de autoconhecimento, MBTI, por exemplo, isso é livre. Não há necessidade de ser psicólogo para aplicar um teste daquele. Aquele teste das múltiplas inteligências de Gardner, teste é livre. Isso tem isso nesses livros de administração, tem. Aquele teste lá da dominância cerebral, que não tem livre aquilo lá, vocês viram, tem no WhatsApp para você fazer. E esses tipos de testes não tem problema. Tome cuidado de algum amigo seu te sugerir algum teste psicológico, aí você vai nesse site ver. Tome cuidado para ver se ele não está lá nesse site aí do Conselho Federal de Psicologia, se ele é um teste de uso exclusivo por psicólogo. Senão você corre o risco de estar fazendo prática ilegal de profissão. Você não é psicólogo e está aplicando o teste nos outros aí, que é um teste exclusivo de um psicólogo aplicar. Você pode ainda trazer um problema para a empresa que você trabalha. Só tomar esse cuidado, só essa observação. E aí, pessoal, a gente está caminhando agora para o finalzinho da aula. Eu não vou me estender demais, não. É só para eu adiantar, porque na aula que vem, deixa eu ver aqui, só uma coisinha, ó. É a dinâmica de grupo. Eu vou falar alguma coisa só aqui da dinâmica de grupo. Na aula que vem, eu encerro o assunto de dinâmica de grupo e falo sobre um último assunto aí que a gente tem, que é sobre remuneração estratégica. É um assunto que eu também gosto, tá? E que tem uma questãozinha na prova. Então, na próxima aula, eu já vou disponibilizar a prova para você. Eu vou falar de dinâmica de grupo, falar dessa questão da remuneração estratégica e vou mostrar a prova, vou falar sobre a prova toda e você vai ter até o dia 17, 18, se eu não me engano. Vou ver exatamente aqui no meu calendário que dia exatamente de entrega. De repente, eu até disponibilizo a prova já amanhã. Não tem problema, não. Eu vou ver direitinho se eu posso. Vou me certificar lá com a coordenação. Ó, a entrega da nossa prova, se eu não me engano, dia 18. Ó, tá? Então, no dia 4, vai ter 15 dias de antecedência. Já falo sobre a prova, explico a prova, encerro a matéria. Oi. Eu ainda vou assistir aquele vídeo. Oi? Então, vou o quê? Eu ainda vou assistir aquele vídeo referente à PS2 explicativo. Eu não assisti ainda, não tive tempo, não. Ah, eu tinha que falar da APS também, né? Então, olha só, vou deixar o assunto, né, gente? Eu não assisti. Vou deixar o assunto dinâmica de grupo para a gente falar tudo na aula que vem. Esqueci, foi bom você ter falado, eu estou esquecendo que eu tinha que tentar ver se tem alguma dúvida com relação à APS, né? APS eu já liberei. Deixa eu abrir a APS aqui para você. Pois é, mas é por causa disso que eu estou até comentando, porque se não, foi bom você comentar. Estou com tanta coisa na cabeça. Eu vou usar esse finalzinho agora da aula para comentar sobre a APS aqui e ver se ficou alguma dúvida. Ó. Então, esse regulamento e critérios aqui já foram utilizados lá na nossa prova, lá nossa primeira prova lá.
sempre, né, gosto de falar. Eu escrevo aqui, ó, escrita e atendimento à norma culta. Eu não vou cobrar que esteja nas normas da ABNT, não. Mas, por favor, também, procure dar uma formatação bacana no seu trabalho, mandar o trabalho formatadinho. Mas que eu vou mesmo cobrar é essa correlação teoria e prática, aplicação do conteúdo visto. Essa atividade ela poderá ser feita de até 5 alunos. 1, 2, 3, 4 ou 5 alunos. É para você me enviar pelo Classroom, né? Até o dia 18, como vocês fizeram lá na APS1 e na prova na A1. Vai mandar lá pelo Classroom. Professor, a PS1 ela foi individual. Essa aí dá para fazer individual também? Pode fazer individual, de 1, 2... eu não cheguei a montar grupo, não, com o pessoal da sua disciplina, não. Eu já não montamos. Estou dando opção, ó. Tanto é que eu já até escrevi isso aqui para não ficar dúvida. Estou te dando a opção de fazer de 1, 2, 3, 4 ou 5 alunos. Eu sei que com esse negócio dessa pandemia, está todo mundo isolado aí, às vezes tem uma certa dificuldade de formar grupo, então pode ficar a seu critério. Quem quiser fazer grupo de 5 pessoas, está liberado. Se quiser fazer sozinho, pode. Fazer de dupla, pode. 3, 4, 5 pessoas. Se fizer em grupo, pode ser só um aluno me manda com o nome de todo mundo. Coloca aqui os nomes todos aqui. E um aluno apenas me manda. Até o dia da prova, dia 18 às 22 horas. Atividade vale 2 pontos. Tá? O que é o trabalho, então? Vamos lá. O caso da Electro. Recrutamento interno e externo. Vamos ver lá. A Electro é uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil. É de São Paulo, tá? Atendendo a 228 cidades, sendo 223 em São Paulo e 5 no Mato Grosso, totalizando 6 milhões de pessoas que recebem essa energia todos os dias. É só uma introdução para você conhecer que empresa que é. Agora que começa. A empresa é famosa por dar muita ênfase no recrutamento interno, pois os seus dirigentes acreditam que assim aproveitam melhor o potencial de seus funcionários internos, proporcionando maior motivação entre eles. Nós vimos aqui, né, falando que esse recrutamento interno, você está dando oportunidades, eles motivam as pessoas. Agora, o que acontece? Ó, em recentes análises, porém, alguns dos gestores perceberam que essa prática vem mantendo a cultura da empresa quase inalterada, por bloquear a entrada de novas ideias e novas experiências. A gente viu também, eu expliquei isso aqui bastante, um dos problemas de dar muita ênfase no recrutamento interno é esse. Você está bloqueando a entrada de ideias novas, só prestigiando quem trabalha na empresa, né? De vez em quando é bom dar uma oxigenada, né? Trazer um sangue novo, trazer um conhecimento novo, pegar pessoas de fora e tal. Você é o gerente de RH da empresa e seu diretor, percebendo o problema, lhe encomendou um estudo para ser apresentado aos demais diretores, para que pudesse convencê-los a mudar um pouco a política de contratação e mesclar entre o recrutamento interno e o recrutamento externo. Assim, você precisa fazer o seguinte estudo. Então, duas questõezinhas. Elabore um estudo demonstrando as vantagens do recrutamento externo e por que a empresa deveria dar um pouco mais de ênfase a essa modalidade de recrutamento. Então, ó, tem, gente, no nosso material, se eu não me engano, no material da unidade 2, até tem muita coisa já. Não dá 2, não, dá 3 mesmo. Essa mesma unidade aqui. Nessa mesma unidade que eu estava nela. Lá atrás, ó, não tem, falando de recrutamento interno e externo, hein? Aqui tem uma série de vantagens, ó, vantagens e desvantagens de cada um, do interno e do externo. Então, aqui mesmo você já tem uma série de informações, né, que você poderia citar aqui. E B, elabore um planejamento com os tipos de fontes de recrutamento que a empresa poderia utilizar e que trariam um maior retorno de profissionais com o perfil que a empresa necessite.
para renovar a cultura organizacional e a enriquecer com novas aspirações. Esse site, na verdade, aqui, Angélica, eu só botei aqui, se caso você quiser conhecer melhor a empresa, tá? Você pode pesquisar em outros sites, aí tem diversos sites que falam muito sobre recrutamento interno e externo, vantagem de um, vantagem de outro, os tipos de fonte de recrutamento, mas as fontes de recrutamento, ó, eu também falei bastante aqui, ó, são essas fontes aqui, ó, fontes de recrutamento externo, ó, tem tudo no material, tem cartazes, contato com sindicatos, contato com outras universidades, conferências e palestras, contato com outras empresas, aí vem as fontes as agências de recrutamento, vem recrutamento online, headhunter, que talvez não seja o caso, mas sei lá, os mídias sociais. Aí, gente, fica a critério de você. Você vai elaborar um estudo aqui para a empresa, para ser apresentado para a diretoria, né? Um estudo mostrando as vantagens que traria o recrutamento externo, que a empresa precisava dar mais ênfase nisso, quais os benefícios disso, e que tipo de fonte a empresa poderia utilizar. Sabe, não precisa de ficar enchendo linguiça demais, não. Seja objetivo, faça um texto bacana, né? Objetivo. E evite também ficar copiando e colando coisa de site. Eu sempre falo, você está livre para pesquisar outros sites aí. Tenta ler um site lá, entender, fazer um trabalho aqui com as suas palavras. Tá? Trabalhem tranquilo, gente. Você tem aí mais de 15 dias, aí, quase 20 dias para fazer esse trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, está encerrando já ali a aula. A Flávia tinha perguntado a diferença entre MBA e especialização. Ela está aí ainda? Quer deixar para a próxima aula? Gente, eu estou já encerrando. Se não tiver dúvida sobre a APS, o aluno já está liberado. Eu não sei se a Flávia ainda está aí. Se ela quiser saber a diferença, eu posso explicar para ela. Então, na próxima aula, você me lembra, Flávia. Me lembra de falar a diferença do pós-graduação e do MBA. Eu sei a diferença para te passar sim. Pessoal, se ninguém tiver dúvidas aí, eu vou só agradecer a presença de todos. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Essas entrevistas aí são muito importantes, né? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração.